Olá, eu sou o Reverendo Ricardo Chaves Fukuzawa, pastor presbiteriano, e hoje nós teremos mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana do Brasil. Mais propriamente da Igreja Presbiteriana do Brasil em Itaquaquecetuba. Hoje que eu me refiro é 24 de maio de 2020 e trata-se da nossa 9ª Escola Bíblica Dominical online. Nós estamos estudando a Confissão de Fé de Westminster. E estamos estudando o capítulo de número 29, que trata acerca da Ceia do Senhor. Tratamos das sessões 1, 2 e 3 no domingo anterior a este, e hoje começaremos a tratar acerca da sessão de número 4. Vamos então a ela. A missa particular ou recepção do sacramento por um só sacerdote, ou por uma só pessoa, bem como a negação do cálice ao povo, a adoração dos elementos, a elevação ou procissão deles para serem adorados, e a sua conversão para qualquer pretenso uso religioso, são coisas contrárias à natureza deste sacramento e à instituição de Cristo. Nesta sessão, a Confissão de Fé de Westminster claramente coloca-se contrária ao entendimento do sacramento da ceia oficializado pelo catolicismo. O caráter desta sessão, portanto, é apologético. Apologética significa defesa da fé. A Confissão de Westminster nos oferece uma certa lista dos elementos constituintes de uma missa, ou seja, dos elementos que fazem a missa ser uma missa. São estes 5 elementos, A recepção do sacramento por um sacerdote, por um só sacerdote, ou seja, apenas o sacerdote recebe os 2 elementos da ceia do Senhor, o qual eles chamam de missa. Eles negam o cálice ao povo, segundo item aí, apenas o sacerdote participa do cálice, e há uma certa adoração dos elementos, elevação ou procissão deles por serem adorados, é prática católica em algumas cidades existir a procissão antes da missa, onde eles carregam os elementos da ceia. A conversação para qualquer pretenso uso religioso, ou seja, a conversão, ou seja, tratar esses elementos do sacramento como se fossem elementos autônomos à palavra de Deus, como se fossem bem em si mesmos. Não é. A ceia do Senhor, ela possui a sua razão de ser associada à palavra de Deus. Bom, são coisas contrárias à natureza deste sacramento e à instituição de Cristo, estes 5 elementos citados aí na tela. A palavra de censura a esse tipo de entendimento católico da Confissão de Fé de Westminster reflete um momento de reação da contra-reforma efetuada pela Igreja Católica no continente, refiro-me no continente europeu. Havia uma guerra religiosa instalada na época. Quero fazer você recordar disso. Aqui está o mapa da Europa. Eu vou ler a redação aqui à esquerda. O catolicismo, após a explosão da reforma protestante, procurou estancar suas perdas na Europa e manter sua influência. Então aqui à direita você vê um quadro da Europa, dividida em seus estados políticos, embora devemos considerar que esse mapa representa os atuais estados da Europa. Ou seja, na época da Reforma, no século XVI, a Europa não tinha essa divisão que está aqui à direita. Nós vamos utilizar este desenho, esta imagem, apenas para fins didáticos de localização. Nos interessa aqui situar-nos um pouco mais, e eu creio que ao utilizar um mapa mais atual, isso vai facilitar a nossa vida. Veja aí a cidade de Roma apontada no mapa. Roma, portanto, era a sede do catolicismo, e ainda é até hoje, mas está aí expressa no mapa, esse círculozinho que está situado na Itália. E nós vamos ver aqui na imagem 3 personagens que foram pontas de lança da Reforma Protestante: Martinho Lutero, Henrique VIII e Calvino. Estes 3 homens, dentre outros, eu apenas selecionei os 3 mais vultuosos. A Europa estava vivendo um momento de reforma e a Igreja Católica procurou conter esta contenção
Historicamente chama-se Contra-Reforma. E para isso, o que eles fizeram? Esses homens atuaram nesta região, mas o catolicismo, após essa explosão da Reforma Protestante, procura estancar suas perdas na Europa e manter sua influência. O que isso tem a ver conosco? Tudo. Por quê? Portugal e Espanha, que eram países católicos, eles foram os descobridores do Novo Mundo e levaram consigo o catolicismo romano para a América Central e a América do Sul. O catolicismo influenciou muito os brasileiros. Influenciou a nossa forma como contamos o tempo, por exemplo, o calendário. Eu disse em outro momento que a maneira como contamos ou classificamos os dias da semana, como segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, provém de um entendimento católico. Por exemplo, em comparação com o calendário semanal dos Estados Unidos, da Inglaterra, você verá que a maneira como eles contam o tempo é diferente. O catolicismo também influenciou a maneira como falamos e organizamos o pensamento, a língua portuguesa. Existem muitas marcas de catolicismo e expressões católicas de santos no nosso falar. E também costumes populares também foram adquiridos devido ao catolicismo. Vamos retomar aqui as opiniões sobre a missa dos reformadores, depois de vermos aqui como nós brasileiros fomos muito influenciados pelo catolicismo. A Confissão de Augsburgo, no artigo 24, trata acerca da missa. Esse texto foi escrito por Felipe Melanchthon, que cooperou com Lutero. Acrescentou-se uma opinião que multiplicou as missas particulares ao infinito, a saber que Cristo, com sua paixão, fizera satisfação pelo pecado original e instituir a missa, na qual se faria oblação pelos pecados cotidianos, os mortais e veniais. Daí promanou a opinião pública de que a missa é obra que apaga os pecados dos vivos e dos mortos em virtude da obra realizada. Eu resgatei esse texto da aula passada porque ele trata acerca do assunto de hoje, nesta sessão, que é sobre as várias missas particulares. Ou seja, as missas se multiplicaram porque carregam a ideia de que os pecados são perdoados através da missa. Nós, protestantes, discordamos desse tipo de opinião e creio que esse texto da Confissão de Augsburgo ilustra isso muito bem. Vamos para a seção de número 5. Os elementos exteriores deste sacramento, devidamente consagrados aos usos ordenados por Cristo, têm tal relação com Cristo crucificado que verdadeiramente, embora só no sentido sacramental, são às vezes chamados pelos nomes das coisas que representam, a saber, o corpo e o sangue de Cristo. Se bem que, em substância e natureza, conservam-se verdadeira e somente pão e vinho, como eram antes. Examinando o texto um pouco mais detidamente, nós vamos destacar a preocupação principal da redação desta seção. E aí ela está preocupada com os elementos exteriores deste sacramento, a saber, o pão e o vinho. Estes elementos, pão e vinho, embora são às vezes chamados pelos nomes das coisas que representam, conservam-se verdadeira e somente pão e vinho, como eram antes. O texto está nos alertando de que pão e vinho permanecem pão e vinho. O foco do texto é deixar claro que os elementos utilizados na ceia do Senhor não sofrem qualquer mudança em suas substâncias, isto é, o pão continua pão, o vinho continua vinho. Ora, mas isso não é óbvio? Não, não é tão óbvio assim, porque existem alguns elementos que estão na vista dos redatores ao tratar desse assunto. A Confissão de Fé de Westminster está indo de encontro a dois entendimentos contrários ao seu acerca da ceia do Senhor. São eles a transubstanciação e a consubstanciação. Como neste capítulo nós trataremos ainda da transubstanciação, vamos ver um pouco acerca da consubstanciação. Tratemos da consubstanciação, que é um termo forjado por Martinho Lutero. A consubstanciação é o entendimento luterano. Em linhas gerais, no luteranismo,
defende-se que sob o pão e o vinho está realmente o corpo e sangue de Cristo. Ou seja, Lutero advoga isso. Está expresso no seu Catecismo Menor, na seção 6, sobre o sacramento do altar. É o verdadeiro corpo e sangue de nosso Senhor, Jesus Cristo, sob o pão e o vinho, dado a nós, cristãos, para comer e beber, instituído pelo próprio Cristo. Lutero possui, então, o entendimento de que abaixo da superfície do pão, junto com o pão, também se encontra o corpo de Cristo. Assim como no vinho, sob o vinho, com o vinho, no vinho, se encontra o sangue de Cristo realmente. Realmente pão, realmente corpo e realmente sangue. É aquilo que sustenta o pensamento luterano. Por isso, consubstanciação. Devemos considerar que eu estou aqui tratando em linhas gerais. Se você for buscar este assunto por fontes luteranas, você verá que eles irão construir todo um encadeamento de ideias. Mas em linhas gerais não escapa disso que eu estou falando. Eles acreditam na consubstanciação, de que a carne de Cristo está sob o pão, assim como o sangue de Cristo, literalmente, realmente, verdadeiramente, está sob o vinho. Vamos para a seção de número 6. A doutrina geralmente chamada transubstanciação, que ensina a mudança da substância do pão e do vinho na substância do corpo e do sangue de Cristo, mediante a consagração por um sacerdote ou por qualquer outro meio, é contrária não só às Escrituras, mas também ao senso comum e à razão. Destrói a natureza do sacramento e tem sido a causa de muitas superstições e até crassa idolatria. Vamos examinar um pouco mais esse texto de perto e vamos destacar a preocupação da redação desta seção. E nós vamos encontrar que a preocupação dela é em alertar-nos que a transubstanciação é contrária às Escrituras. De maneira geral, a transubstanciação é um entendimento católico. E, em linhas gerais, novamente, no catolicismo, defende-se que o pão e o vinho transformam-se realmente e verdadeiramente no corpo e no sangue de Cristo. Então, para o catolicismo romano, o pão, a hóstia, é de fato, realmente, a carne de Cristo. Foi transformada através da palavra da instituição proferida pelo sacerdote. E o vinho é realmente o sangue de Cristo, no entendimento católico de transubstanciação. Então Lutero é contrário ao entendimento católico. Lutero trabalha com a consubstanciação. E os católicos, por outro lado, são contrários a Lutero, que trabalham com a transubstanciação. Vamos para a seção de número 7 e leamos. Os que comungam dignamente, participando exteriormente dos elementos visíveis deste sacramento, também recebem intimamente pela fé a Cristo crucificado e a todos os benefícios da sua morte, e dele se alimentam, não carnal ou corporamente, mas real, verdadeira e espiritualmente, não estando o corpo e o sangue de Cristo corporal ou carnalmente nos elementos pão e vinho, nem com eles ou sob eles, mas estão espiritual e realmente presentes a fé dos crentes nessa ordenança, como estão os próprios elementos em relação aos seus sentidos corporais. Este é o entendimento da Confissão de Fé de Westminster, de como nós participamos da ceia do Senhor. Nós vimos o entendimento luterano, o entendimento católico e agora o nosso entendimento. São 3 entendimentos diferentes. Vamos examinar um pouco o nosso texto e vamos destacar em amarelo esse entendimento. Os que comungam dignamente,
dele se alimentam espiritualmente. Claro que os outros adjetivos também contam, como real e verdadeiro, que estão atrás de espiritualmente. Mas eu quero destacar esse aspecto. Nós somos alimentados espiritualmente através da ceia do Senhor. Com essa afirmação, a Confissão de Fé de Westminster demonstra sua orientação calvinista no entendimento da ceia do Senhor, porque Calvino é que defende essa tese a qual a Confissão de Fé de Westminster se referencia ou aponta através deste texto. Usamos Calvino. Por meio dos símbolos do pão e do vinho, Cristo nos é dado no mistério da ceia, verdadeiramente em corpo e sangue, os quais cumpriu toda a sua justiça e obediência, para que primeiro nós unamos com ele num só corpo, e em seguida, feitos partícipes de sua substância, sintamos também sua virtude pela comunicação com todos os seus bens. Uma redação bastante elaborada, está escrita na Instituição da Religião Cristã, no seu 4º livro, capítulo 17, seção de número 11. E o que Calvino está dizendo aqui, que há sim a presença de Cristo na ceia do Senhor. De uma forma misteriosa, nós somos verdadeiramente apresentados ao corpo e ao sangue, mas espiritualmente, não corporalmente. Em resumo, podemos dizer que João Calvino advoga que somos alimentados de maneira mística, espiritualmente, em nossa participação da ceia do Senhor. Agora nós temos um quadro um pouco mais completo. Nós temos 3 entendimentos de ceia do Senhor. Calvino, mais a Confissão de Fé de Westminster, é um entendimento. Nós temos um entendimento também de Lutero, abaixo, que é o da consubstanciação. E nós temos, ao lado direito, o entendimento de Calvino, somado da Confissão de Fé de Westminster, e de Lutero, são contrários ao entendimento católico. Embora seja verdadeiro que Calvino e a Confissão de Fé de Westminster também discordam de Lutero. Mas eu quis colocar estes personagens do lado esquerdo porque são protestantes. Portanto, existem 3 entendimentos da ceia do Senhor: a transubstanciação católica, a consubstanciação luterana e chamemos de alimentação espiritual da Confissão de Fé de Westminster, referendada ou referenciada em João Calvino. Seção de número 8. Ainda que os ignorantes e os ímpios recebam os elementos visíveis desse sacramento, não recebem a coisa por ele significada, mas pela sua indigna participação, tornam-se réus do corpo e do sangue do Senhor para a sua própria condenação. Portanto, todos estes, como são indignos de gozar comunhão com o Senhor, são também dignos da sua mesa, e não podem, sem grande pecado contra Cristo, participar destes santos mistérios, nem a eles ser admitidos, enquanto permanecem nesse estado. Vamos examinar esse texto e encontramos a preocupação desta sessão é acerca da participação dos ignorantes e dos ímpios, que também recebem os elementos. Ele está aqui imaginando uma situação onde numa igreja é servida os elementos da ceia e alguém classificado aqui de ignorante ou ímpio, alguém talvez na ignorância, mais situando-se do desconhecimento, ou alguém ímpio, ou seja, uma pessoa que de fato faz má fé, participa por má fé. Esse tipo de pessoa participa dos elementos. E agora? Aqueles que não são verdadeiros cristãos e participam, mesmo assim da ceia do Senhor, eles receberão castigo divino. Há fundamentos bíblicos para isso. Por exemplo, em 1 Coríntios 11, 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Todo aquele que, então, participar da ceia do Senhor de maneira incorreta, este receberá do próprio Senhor o seu julgamento. O corpo e o sangue de Deus só são meios eficazes de salvação para aqueles que são salvos. Isto é importante dizer. Só faz efeito para os cristãos, para que experimentam a Cristo de maneira espiritual, mística, como diz Calvino, na ceia.
Todo aquele que não discerne o corpo do Senhor será pelo próprio Senhor submetido ao juízo do Senhor. Considerações acerca deste assunto. Existem igrejas e igrejas. Nem toda igreja dentro da esfera protestante compartilha do mesmo entendimento em todos os assuntos. A ceia é um dos assuntos. É preciso primeiro reconhecer nossa maneira de entender, para apenas após isso observar outras maneiras de entendimento. Ou seja, nós vimos aqui que a igreja luterana, ainda que seja classificada como uma igreja protestante, ela tem um entendimento diferente de nós, presbiterianos, que aceitamos a Confissão de Fé de Westminster como uma interpretação bíblica. Eles diferem de nós no assunto ceia do Senhor. Antes de tratarmos de como eles entendem, precisamos entender a nossa forma de ver a ceia do Senhor. Precisamos ter claro que nós nos alimentamos da ceia espiritualmente. A partir deste momento em que nós tivermos esta clareza acerca do que nos constitui quanto igreja presbiteriana, o conhecimento acerca da ceia do Senhor, aí sim nós poderemos então entender, ancorados no nosso entendimento, a maneira de ver de outra igreja. Talvez alguém possa perguntar, mas no céu não seremos apenas uma só igreja? Esta é uma expressão até comum quando alguém se encontra com entendimentos diferentes de igrejas que atuaram junto em um determinado momento histórico, como a igreja da Alemanha, simbolizada por Lutero, e as igrejas presbiterianas da Escócia, que estão situadas no mesmo recorte de tempo. Alguém pode perguntar, no céu não seremos apenas uma só igreja? Não devemos simplesmente abraçar todas? Voltando à pergunta dessa moça, mas no céu não seremos apenas uma só igreja? Precisamente, no céu. Ainda não estamos lá. E até lá, devemos agir de acordo com a medida do conhecimento bíblico correto que Deus, pela sua divina providência, distribuiu a cada um de nós. No final, o Supremo Juiz julgará todas as coisas. Ou seja, o que este texto quer dizer? Ele quer dizer que nós precisamos fazer tudo a nosso alcance para termos um conhecimento bíblico mais preciso que as nossas consciências possam nos fornecer através dos meios ordinários do nosso tempo, das nossas oportunidades. Então, forjar o nosso conhecimento bíblico de uma forma consistente e sólida. Embora nós possamos discordar de outras denominações, nós estamos convencidos, persuadidos de que estamos corretos, que estamos tendo uma interpretação bíblica correta. E devido a esta persuasão, nós devemos ser sinceros e honestos diante de Deus e agirmos de acordo com este entendimento. Nós devemos agir assim. E no final, de fato, quando o céu chegar, Deus julgará todas as coisas. Mas até lá, enquanto estivermos transitando nessa terra, nós temos que nos municiar, nos armar com aquilo que Deus nos dá. Então, com toda a humildade e modéstia, entretanto, firmeza e serenidade, nós discordamos dos luteranos em relação a este ponto. A ceia do Senhor é um alimento espiritual e não há consubstanciação. Ponto. Este é o nosso posicionamento. E eles são livres para terem o posicionamento deles, e o Senhor, no final, julgará todas as coisas. Até lá, nós, por sua vez, por nossa vez, caminharemos munidos da certeza que o Senhor tem nos dado, segundo o conhecimento bíblico, que a bendita providência tem nos outorgado. Até o último momento, sejamos fiéis a Deus, que nos concedeu o entendimento bíblico que possuímos, por crermos mais exatos sobre a ceia do Senhor. Chegamos então ao final de mais um estudo bíblico, e aqui é um recado, que a todos aqueles que possuem alguma dúvida ou precisem de indicações de leitura para os temas tratados, estamos disponibilizando um e-mail para contato. Então aqui está abaixo o nosso
endereço ipbitaquaresponde@gmail.com. Mande a sua dúvida, seu comentário ou até mesmo uma solicitação de leitura e nós poderemos aí tratar das suas questões com um pouco mais de vagar e concentração. Eu sei que algumas pessoas que não são da nossa igreja estão assistindo o nosso estudo, muito obrigado por isso. Então, caso você tenha alguma dificuldade, por favor, entre em contato conosco. E a todos vocês, que possamos ter um dia abençoado na presença de Deus. Que Deus muito nos abençoe. Amém e amém.